Olá, tudo bem? Você conhece a rede neural Perceptron? Neste vídeo, vamos mostrar os algoritmos de treinamento e operação desta rede neural artificial. Além disso, para explicar o funcionamento dos algoritmos, iremos usar um exemplo bem ilustrativo. Espero que gostem! O meu nome é Ângelo, eu sou professor de Inteligência Artificial no Instituto Federal de São Paulo e no vídeo de hoje vamos falar sobre a nossa primeira rede neural artificial, o Perceptron. Esta rede é bem simples, ela é composta por apenas um neurônio, mas o importante é que os conceitos fundamentais da rede se repetem para outros modelos neurais mais complexos. A rede Perceptron foi proposta por Rosenblatt com o objetivo de identificar padrões geométricos. Daí que vem o seu nome, que é Perceptron. Pessoal, o ponto-chave do algoritmo de treinamento da rede Perceptron é a equação de ajuste de pesos que vimos no episódio passado. Se você ainda não assistiu o vídeo, vai lá, assiste primeiro e depois volta aqui, porque aí vai ficar muito mais fácil de você entender. Combinado? Bem, vamos direto para o algoritmo de treinamento da rede. Os dois primeiros passos são obter o conjunto de entradas x e obter o valor de saída desejada d para cada uma das amostras de treinamento. Vamos deixando toda a sequência de passos do algoritmo de treinamento anotada, certo? Então vamos lá. O exemplo que vai ilustrar os algoritmos de treinamento e operação é a porta lógica OR, com três entradas, x1, x2 e x3. Nesse exemplo, a saída desejada só vai ter o valor 0 quando as três entradas também forem 0. Quando qualquer entrada tiver valor 1, a saída também será valor 1. Aqui, vamos representar a saída 0 como vermelho e a saída 1 como azul. Para deixar o problema mais interessante, vamos supor que a nossa porta lógica opere sobre entradas com ruído. Ou seja, os valores de entrada não vão ser sempre 0 ou 1, e sim valores próximos a 0 e próximos a 1. E essa vai ser a rede Perceptron que será treinada para a nossa tarefa de reconhecimento dos padrões lógicos. Ela possui então as três entradas, x1, x2 e x3, e mais a entrada x0, correspondente ao bias, de acordo com o que explicamos no episódio 7, lembra? Então, quais eram os dois primeiros passos do algoritmo de treinamento? Adquirir o conjunto de entradas x, que são as primeiras colunas da tabela, e as saídas desejadas, que estão na última coluna. Cada linha da tabela corresponde a um ponto no gráfico, certo? Agora, o próximo passo do algoritmo é muito importante. Nós vamos iniciar o conjunto de pesos com valores aleatórios pequenos entre 0 e 1. Isso mesmo, os valores iniciais dos pesos são sorteados. Podem ser quaisquer valores, por exemplo, esses. Vou relembrar aqui de novo o episódio 7. Nós vimos que os valores de peso da rede traçam uma fronteira no gráfico, como esse plano aí da figura, que a gente quer que sirva como fronteira de separação entre as duas classes, os pontos vermelhos e azuis. Mas, como no início do algoritmo de treinamento os pesos são aleatórios, o plano vai ser posicionado em um espaço qualquer do gráfico. O que a gente quer é que no fim do treinamento ele fique posicionado corretamente. E para isso acontecer, os pesos da rede têm de estar bem ajustados. Bem, antes de iniciarmos as computações do algoritmo, mais duas variáveis têm de ser iniciadas. A taxa de treinamento, que
que, de acordo com o que falamos no episódio 8, terá um valor baixo, por exemplo 0,1. E o contador de épocas, que inicia com valor 0. Ele vai contabilizar quantas vezes o algoritmo de treinamento será repetido. Agora, vamos iniciar então essa repetição, esse loop de cálculos, que vai ser repetido até que não haja mais erros na rede. Para registrar isso, vamos usar uma variável de erro, que começa indicando que ainda não há erros. Bem, em seguida se inicia uma outra estrutura de repetição, que tem como objetivo visitar todas as linhas da tabela de dados, começando da primeira e indo até a última. Sempre repete o mesmo procedimento. Pega uma amostra de entrada X e os valores dos pesos atuais W para calcular a saída atual da rede, o Y. Para calcular a saída da rede, nós vamos usar as fórmulas que vimos no episódio 6. Aí você pode pensar, bem, mas se os pesos foram iniciados de forma aleatória, não vamos ter na saída o valor desejado. É isso mesmo, mas tudo bem, porque a gente vai usar esse erro para corrigir os valores dos pesos. Bem, continuando, vamos usar as fórmulas que explicamos lá no episódio 6 para calcular a saída atual da rede. Para os valores de X da primeira linha da tabela e os valores daqueles pesos atuais, a saída Y será 0. Em seguida, o que o algoritmo faz é comparar se a saída calculada Y é igual ou não à saída correta, ou seja, o valor D que consta na última coluna da tabela de dados. No caso da primeira linha, os valores Y e D não são iguais. Se isso acontecer, o que deve-se fazer? Isso mesmo, ajustar os pesos. Para ajustar os pesos, a gente vai usar a equação que vimos no episódio 8. Isso vale para cada um dos pesos, o que significa que teremos novos valores de W0, W1, W2 e W3. E então um novo posicionamento da fronteira no gráfico. Você percebeu? A fronteira já ficou um pouco melhor posicionada. Isso quer dizer que o ajuste de pesos direciona o plano para a posição correta. Mas ainda não terminou. Porque se houve ajuste nos valores de peso, é porque ocorreu um erro. Então, vamos atualizar o valor da variável que indica que há pelo menos um erro. E aqui acaba esse laço de repetição, ou seja, repetimos o cálculo da saída Y e, se houver erro, o cálculo de ajuste de pesos para todas as amostras da base de dados. Quando todas as linhas forem visitadas, incrementa-se o contador de épocas. E aí, se confere a condição de parada do outro loop de repetição. Se houve ao menos uma amostra com erro na tabela toda, repete-se novamente o processo. Isso significa que os pesos vão sendo progressivamente ajustados até que se visite todas as amostras da base de dados e não se encontre nenhum erro. Ou seja, o plano separa com sucesso as duas classes e a rede consegue diferenciar os padrões. Aí está na hora de finalizar o algoritmo de treinamento e o último passo é salvar esses valores de peso que deram resposta correta para todas as linhas da tabela de dados. Bem, você percebeu o que aconteceu? Nós juntamos tudo aquilo que fomos explicando passo a passo ao longo dos 3 últimos episódios para formalizar o algoritmo de treinamento da rede neural artificial Perceptron. Então, é isso aí. Mas eu tinha falado para você que hoje íamos ver o algoritmo de treinamento e o de operação. Falta ainda ver o algoritmo de operação. Mas é que, na verdade, você já conhece o algoritmo de operação da rede Perceptron. Duvida?
Ele é composto por um trecho igualzinho àquele que acabamos de ver. Dá só uma olhada. O algoritmo de operação, que é aquele que vai classificar os novos dados da tarefa, inicia de onde parou o algoritmo de treino, carregando os valores de pesos finais salvos durante a fase de treinamento. Ou seja, a rede está treinada para separar os padrões. Em seguida, ele carrega os valores a serem classificados, que são formados por um conjunto de entradas X. Observe que agora não se sabe o valor da saída desejada, ou seja, não há valor de D. Por isso, colori o círculo de cinza, simbolizando que a rede não conhece a qual classe este novo ponto pertence. Então, agora chegou aquela parte que nós já vimos. Vamos usar o mesmo conjunto de fórmulas para calcular a que classe essa entrada pertence. Se o resultado der 0, o ponto cinza pertence a uma das classes. Se der 1, pertence a outra classe. Neste caso, y resultará em 1. Ou seja, o símbolo pertence à mesma classe dos pontos em azul. Isso significa que a rede foi agora capaz de reconhecer o padrão dos dados de entrada. Eu não falei que você já conhecia o algoritmo de operação? Na verdade, é que algumas equações são usadas tanto para o algoritmo de treinamento quanto para o algoritmo de operação. E você também deve ter percebido que a fase de treinamento de uma rede neural envolve cálculos mais complexos do que a fase de operação. Isso é uma questão de bastante relevância na área de aprendizado de máquina, mas a gente vai deixar esse papo para outro dia, porque agora vamos para o desafio do vídeo. E hoje vamos fazer uma coisa diferente. Eu vou te dar 2 desafios e você vê o que melhor encaixa contigo, certo? Se você tem acompanhado essa sequência de vídeos que o canal do Cérebro Eletrônico tem feito, e se você tem acesso a alguma linguagem de programação, o teu desafio vai ser programar os algoritmos de treinamento e operação do Perceptron. Para isso, pode usar uma base de dados bastante simples, como essa aqui sugerida. A ideia é que você entenda passo a passo, em detalhes, o que está acontecendo no algoritmo. Não importa a linguagem de programação que você escolha, pode ser da sua preferência, certo? Agora, se você não tem acesso a uma linguagem de programação, o teu desafio vai ser fazer os cálculos manualmente apenas da fase de treinamento, apenas o algoritmo de treinamento. Mas, vou fazer uma pequena modificação. Em vez de você iniciar com pesos iniciais aleatórios, para que eu possa conferir os resultados, eu já vou sugerir as condições iniciais do algoritmo. E aí você deve escrever aqui nos comentários do vídeo quais são os pesos finais e quantas épocas foram necessárias para alcançar esses valores de pesos. Certo? Então boa sorte. Valeu. Até mais.